Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Vocês pediram, vocês imploraram, falaram e cá estou trazendo a Márcia Silva, psicóloga, cuida de mim já há um tempão. Ela foi muito importante, é muito importante em todo o meu processo de tratamento, de cura, de recuperação. E ela vai falar para vocês como foi esse processo, vai bater um papo legal. Então, se você já está interessado, se você gostou dessa pauta, fica aí, senta a pipoca, fica confortável que a gente vai conversar. Então, Márcia, antes de qualquer coisa, eu quero muito te agradecer. Se eu chorar, vocês não ligam, porque eu sou assim. A Márcia é uma pessoa muito importante na minha vida. Eu tenho um amor por ela, fora do normal. E para mim é uma honra você ter aceito o convite de conversar com as pessoas que também têm, sabe, essa dor, passa por esse processo difícil. Então, eu poder apresentar você a eles é um motivo de muita felicidade para mim. Obrigada. Imagina, eu que agradeço, Jaque. Na verdade, assim, a minha formação, ela dava todo um sentido para essa caminhada mesmo, de acolhimento, disso que você está falando, desse sentimento que você está falando. O sentimento de estar sendo assistida, por isso que me formei psicóloga clínica, né? Sou pós-graduada em gestão de pessoas, tenho uma abordagem no perfil comportamental, porque as pessoas confundem um pouco, né, sentimento e emoção. O sentimento é algo que você disfarça, né? A emoção não. A emoção não. Quando você tem, penso eu, a primeira notícia, né, o primeiro resultado, o diagnóstico, penso eu que você já tem uma morte psíquica. Então, assim, dependendo do que você está vivendo naquele dado momento, tudo pode desencadear em outras psicopatologias, assim a gente pode dizer. Então, a psicoterapia ela pode ajudar no processo de organização, de redefinição, de delinear os sintomas a ponto de conseguir passar para a equipe médica tudo o que realmente está sentindo. E na terapia fala das fantasias envolvidas, né? Porque o primeiro pensamento que ocorre é o sentimento, vou morrer. Vou morrer. Vou morrer, acabou, não posso fazer planos. Tem pessoas que mergulham no pessimismo, né, se afastam, considerando também que os parentes, os familiares também sofrem. Então a gente precisa ter contato, fazer esse link, acolher, dar uma condição de reconhecimento dos sintomas e da melhora, buscar, né, a saúde. Inclusive, quase que a todo tempo as pessoas chegam a mim falando principalmente dessa questão familiar. É muito difícil porque a gente acaba sentindo um turbilhão de emoções, um turbilhão de sintomas e graças a Deus não foi o meu caso, que minha família é uma família espetacular. Não que as outras não sejam, mas cada um recebe as coisas de uma forma diferente. E como que começa então esse caminho? Por exemplo, para quem está assistindo a gente agora, como anunciar, como tratar com a família que não entende, ou que não aceita, ou que rejeita? Por que acontece tudo isso? A primeira coisa que a gente faz é voltar um pouquinho na história pregressa, né? A gente tem que buscar a saúde lá no comecinho. É como se a gente tocasse novamente no planejamento familiar. O que se esperava para essa família, como esperava, o que esperava-se para esse paciente. E para que eles entendam que a participação deles, o incentivo, a motivação e o reconhecimento de emoções desse paciente são fundamentais para o tratamento. Porque a primeira coisa, como eu disse, né, sentimento e emoção são situações diferentes. A emoção é comportamental e a primeira coisa que acontece, o paciente muda o comportamento. Ele passa a se afastar dessa família e essa família precisa acolher, respeitar, lógico, esse momento, mas não deixando cair no isolamento, né? Na verdade, a ideia principal é essa. É importante que a família também saiba um pouco sobre o tratamento, que acompanhe, que converse sobre os sintomas, porque normalmente evita-se falar sobre isso. Tem pessoas ainda, um pouquinho mais antigas, que nem usam o termo, né? Ela tem até na boca, como se aquilo fosse né?
Então, na verdade, a gente trabalha perspectiva, a gente trabalha saúde mental. Vai ao psicólogo quem quer saúde, né? Doença não, doença com psiquiatra, outras situações. Então, a ideia de vir ao psicólogo é para não enlouquecer com essa ideia, com essa possibilidade de ter um término, uma parada tão precoce. Penso eu que seja. Sim, porque as pessoas ainda hoje têm um paradigma ou até mesmo um preconceito de que quando a gente fala assim, vou ao psicólogo ou você precisa ir ao psicólogo, a primeira coisa que a pessoa pensa, não, eu não tô doido. Verdade. Né? E muitas vezes no set ela me falou, não, quem não quer enlouquecer, quem não tá louco é que primeiro vem aqui se tratar. Isso foi uma questão fundamental para mim. E aí eu já vou emendar com uma outra pergunta. Sempre faço citações suas nos vídeos, né? Falo que junto com o tratamento medicamentoso, o acompanhamento clínico, médico, é muito importante a gente fazer também um tratamento terapêutico, psicológico, tudo. E também junto com você veio a Renatinha Guiar, que faz a parte de física quântica, tratamento de física quântica. Mas com você foi desde do comecinho, até mesmo antes da gente supor que pudesse existir uma doença dessa. Qual que é a diferença da gente lidar com essas notícias, com essas emoções, ou até com o sofrimento físico? A perspectiva que a gente tem, por exemplo, tô doente, vou me cuidar, tô doente, vou morrer. O que o tratamento psicológico para as pessoas que querem mesmo ver desencadeia dentro do corpo num processo de cura? Penso eu que isso rende uma desistência, né? Ela sente-se, entra também nos aspectos místicos, espiritualistas, né? Que ela acha que ela está sendo punida, castigada, né? É como se ela bebesse aquele diagnóstico mesmo como um veneno absurdo, né? E tudo na vida dela fica comprometido. Eu acho que dá para te dar um exemplo do seu caso. Quando você chegou, você se queixava de dores de cabeça, sim, uma desregulação na menstruação, sim, né? Então, assim, tinham conjuntos. Eu ali atenta, ouvindo, eu lembro que eu chamei sua mãe para saber essa dor de cabeça, desde quando que vinha. Porque o nosso papel é reorganizar, é colocar as cadeiras em ordem, né? Porque às vezes o paciente não se percebe. Ele associa dores com o senso comum de, é a visão, é uma TPM, e de repente é algo mais sério. E nesse caso, conseguimos que você tivesse consciência e se olhasse. Então, penso eu que essa história pregressa, lembrar para você que você era mãe, que você é esposa, que você é filha, e que sua vida faz muito sentido, principalmente como profissional, eu acho que foi muito válido, porque aí você começou a campear, te despertou. E penso eu que a psicologia desperta, eu acho que é fundamental. Considerando também que existe uma área no cérebro que é responsável pela fé, né? E eu, particularmente, quando eu trabalho com os meus pacientes, eu digo para eles que tudo é de cima para baixo. Então, começa no espiritual, vem para a mente e manifesta-se no corpo. Então, a ideia é que isso fique alinhado para que a gente caminhe juntos. E, principalmente na parte física, é a disciplina, né, com o tratamento. Mesmo porque tem pessoas que têm ganhos secundários com doenças, né? Ela já se apresenta como uma doente. Então, é como se ela tivesse uma chance de ter a atenção que ela tanto quis, né? Outras já se sentem rejeitadas, eu não faço parte mais desse círculo, não tenho esperança, que é a desesperança que mergulha-se agora na depressão. E a depressão é a porta para outras doenças muito mais complexas, que são as psicopatologias. Você falou agora, faz muito sentido para mim, porque com esse trabalho do canal eu consegui assim, muitas coisas que eu nem imaginava, né? Nunca esteve planejado nada disso. E me deparei, né? Não é uma crítica, eu sei que é uma consequência da própria doença, mas com pessoas de que talvez não quisessem ser cuidadas. Sim, existe. Na verdade não é uma crítica. Às vezes a pessoa mesmo não percebe, porque nós temos muitos condicionamentos inconscientes.
né? É o que eu falei agora há pouco, acha que está sendo punida, que merece aquilo, passar por aquilo, né? E esse ganho secundário da atenção pode gerar questões muito mais subjetivas, muito mais presentes e materializadas no corpo e na vida pessoal e profissional, com certeza. Tá. E quando a pessoa simplesmente não tem, não sei se já aconteceu com você, mas a pessoa não tem a vontade de fazer um acompanhamento psicológico, mas aquele grupo médico que está cuidando dela entra e fala assim, não, você precisa, você vai, justamente por processo de cura. Essa pessoa rende, essa pessoa consegue ter uma evolução de caso e viver bem. Como é que funciona isso? Você quer dizer, no caso, sem o trabalho psicoterapêutico, é isso? Isso. Olha, na verdade, a resistência é geral. As pessoas, elas resistem muito em procurar um profissional. É como se algumas pessoas entendessem que a gente adivinha o que ela está pensando, e outra, a gente trabalha com informações que o paciente traz. Então, chegar aqui, cabe a nós deixá-las à vontade, para que elas tragam as necessidades manifestas, para que a gente entenda a latência e sinalize para elas. No caso, uma pessoa que é enviada para o psicólogo, ela associa automaticamente a doença mental. Sim. Nesse caso desse tumor, penso eu, não sei, porque eu não tenho especificidade sobre essa questão, mas tem pessoas que associam isso a vai comprometer a minha saúde mental. É como se fosse um ato mecânico, como é que eu posso dizer? Físico mesmo. Vai comprometer, meninge, nananana. Sim. Não sei, então. Isso precisa ser tratado, né? A gente precisa fazer uma parceria. Aí entra o trabalho multidisciplinar. Eu, como profissional psicóloga, posso entrar em contato com o teu médico e perguntar como é que está o tratamento. Quando você vem para mim, como aconteceu várias vezes nas nossas sessões, eu pergunto como é que você se alimenta, você está dormindo. Eu estou buscando em você a disciplina e a reação emocional, né, e de sentimento que você está tendo dentro desse acolhimento clínico. Tá. Pessoal, e muitas vezes eu cheguei no set terapêutico com a Márcia e eu falava, o meu tumor, o meu tumor. E aí teve um dia que ela falou assim, esse tumor não é seu. E isso me deu um baque até o momento de eu falar assim, gente, é verdade, isso não é meu, não me pertence. Qual que é o impacto disso, Márcia? Esse meu, né, esse pronome possessivo, meu, quando é seu, você cuida, você zela, né, pelo menos é a impressão que a gente tem, né, é meu, então eu cuido, ninguém toca, é meu. E na verdade é algo que apareceu, algo invasivo que, sei lá, aconteceu, gerou tudo isso. E penso eu que isso é um sacode emocional para você intensificar a sua maneira de viver. Porque morrer já que todos nós vamos. Mas eu sou uma pessoa totalmente espiritualizada, eu penso que não vai ser antes da nossa hora, né? Então até a gente chegar nesse momento, né, desse desenlace, penso eu que a gente tem que buscar qualidade, a gente tem que lutar para isso, para que seja uma vida tranquila, que seja uma vida boa, mesmo porque quando você adoece, a família adoece como organismo social. É como se a mãe desse paciente morresse um pouco todos os dias. Se o telefone toca, ela fica despertada, ela fica desesperada. Então, assim, compromete a rede familiar, tanto a família de origem como os parentes e as pessoas que estão mais próximas, né? Sim, outra coisa também que eu queria perguntar, que veio agora assim na cabeça, é quando a gente chega no consultório, ok, quero me tratar, como que, no meu caso, por exemplo, você percebe a evolução acompanhada do estado clínico? Por exemplo, as minhas questões hormonais, principalmente agora no final que a gente conseguiu ajustar a questão dos hormônios do útero, e como a gente conseguir, vou reformular a pergunta, como a gente conseguir entender se aquela depressão, aquele estado de tristeza, desânimo, está sendo uma parte hormonal, ou se ela também vem de antes, ou vem por conta da doença. Isso dá para desassociar, ou é tudo um conjunto e depois vai organizando? Olha, dentro dessa demanda,
né, no caso do tumor, vamos dizer assim, a gente procura um pouquinho mais de especificidade. Mas normalmente, quando você faz a leitura da depressão, a primeira coisa que você investiga é a história pregressa. Por isso que a gente chama mãe, chama pai, chama sempre pessoas mais próximas para saber, tem casos de depressão na família? Porque a gente fala muito também sobre psicossomáticas, né? Então, assim, a gente pergunta, tem caso na família? Ah, tem, a minha mãe tem, mas ela tratou? Não, ela não tratou. Ah, ela tratou com medicamento. A gente precisa entender também um pouquinho da gravidez, né? Essa gestação, a tranquilidade, não houve tranquilidade, existem traumas, não. Aí a gente vai tentando, pensando, até entender a porcentagem. Agora, a depressão, como ela é uma porta para outras doenças, a nossa preocupação, penso eu, pelo menos no meu caso, meu cuidado maior é para que não desencadeie numa avalanche total de emoções e que esses sentimentos ficam extremamente fechados na porção negativa. Então eu tento o máximo possível dizer para ela, olha, você está num estado depressivo, também não é, você não é depressiva, você está deprimida, né? Tem uma diferença muito grande. O paciente saber isso também dá uma tranquilidade, penso eu, foi isso que eu senti no teu caso. Sim. Você ficou um pouquinho mais tranquila, às vezes você olhava para mim e falava, eu falava, vai passar, você falava, vai, passou, tá vendo? Passou. E, na verdade, eu sempre comento isso nos meus vídeos, né? Até fiz uma live no Instagram falando sobre a morte, né? Aquele tempo que eu estava no hospital, lembra? Que eu tive aquele processo violento. E eu passei por um processo que eu cheirei, né, a morte de perto. E naquele momento eu descobri que eu não tinha medo da morte, eu não tive medo de morrer, né, de deixar esse planeta tudo. Eu tive a dor da saudade. Esse processo, assim, né, com as pessoas é do mesmo jeito? O medo é da morte ou o medo é da saudade? O que é a morte, Márcia? Então, aí que tá. Voltando, né, do assunto morte. A gente está falando de pensamento. Aí tem a ver com valores, com a doutrina, com as denominações, com as crenças, né? Isso é muito relativo. Eu recebo no meu consultório evangélicos, espíritas, kardecistas, umbandistas, enfim, inúmeras denominações. Cada um tem um olhar para essa morte, né? Então, cada um acolhe essa possibilidade de uma maneira diferente. No seu caso, eu lembro que a sua questão maior era a sua família. Você voltou-se totalmente para isso. Eu senti em você, pelo menos no seu discurso, que seu medo não era tanto a passagem que você poderia fazer, mas como que vai ficar o Luiz Felipe, como que vai ficar o meu marido, a minha mãe, o meu pai, né? Então, isso me chamou a atenção. A gente não pode esquecer que cada paciente, que a gente tenha 300 pacientes, nós trabalhamos individualmente. Não dá para colocar numa cesta e tratar como se todos fossem iguais. A individualidade, ela tem que estar presente, principalmente para o profissional. A gente não pode fazer essa colheita num montante dizendo o que é ou não é. Na psicologia, ou é, ou foi, ou vai ser. A gente trabalha com essas 3 variáveis. Mas tem que respeitar o momento. Agora, a questão da religiosidade, da espiritualidade, da maneira como olha as questões externas e internas, faz toda uma diferença. Isso eu estou chamando de fé. Sim, inclusive, nesse processo todo, eu acredito que eu não seja uma pessoa única e né, ela é o supra-sumo de alguma coisa, não sou absolutamente nada, mas eu acredito que todo esse processo, e acredito que com você também que esteja passando por isso, mudou alguma coisa, não que eu tenha deixado de ser a Jaqueline na essência, mas os meus pensamentos, as minhas atitudes e o meu entendimento sobre as coisas, eu tirei o peso de muitas coisas, eu abandonei, eu deixei para trás, porque eu escolhi viver. Isso. E como que
como que se dá isso? No meu caso, como que se deu isso? Porque eu não sei, pra mim de repente aconteceu, mas talvez as pessoas espelhando em mim possa, sabe, ter a lamparina do juízo aqui, igual eu falava na novela, para falar assim, poxa, porque se aconteceu, se ela conseguiu, se ela passou por tudo isso, eu também posso passar, eu também posso sair. Não é fácil, tudo é um processo, só ela sabe o quanto o quanto eu esperneei. Eu, por muito tempo, achei ainda que ia morrer, né? Às vezes ainda tenho os piripá que ainda acho que eu vou morrer ali naquela hora. Eu sei que eu vou, mas não sei como é que funciona isso. Mas... É como se você tentasse, ensaiasse fazer um luto, né? Então você tem raiva, depois você barganha com Deus. Né? Muito. Depois você deprime, não quer nem falar de nada, nem, principalmente de Deus. Então, assim, multifacetas, né, sentimentais que você vive. Isso é sentimento. As emoções, elas vêm no setting terapêutico. Eu já te vi em várias oscilações, já te vi chegar assim bem animada, já te vi chegar assim numa condição de derrota absurda, absurda. Mas a gente não pode se deixar envolver, principalmente nós, profissionais da área, porque a gente pensa o desejo interno, e você sempre teve esse desejo interno. Eu sou um pouco contra as pessoas usarem o termo perdeu a guerra para a doença, perdeu para a doença. Eu acredito que enquanto há vida, há esperança. Eu acredito muito nisso. Tanto que no meu trabalho, eu olho para o meu paciente e eu creio, eu acredito muito em tudo que ele traz, seja de pensamento ou seja comportamental, que são as emoções. Eu acolho isso sem crítica, sem julgamento. Ele pode falar da morte dele, são os ensaios, né? Que ninguém dá conta de ouvir. Todo mundo sabe que vai morrer, mas ninguém quer morrer. Ninguém quer, todo mundo quer ver Jesus, mas não de tão perto, né? Exatamente. Mas assim, no setting a gente pode tudo. E o paciente, mais do que isso, ele se ouve. Né? É um momento para ele, de realmente de acolhimento. E esse acolhimento vem carregado, sim, de emoções. Ele faz a leitura no profissional. No meu caso, eu tenho certeza que você fez essa leitura e entendeu que eu estava sempre acreditando na sua melhora. Como eu acredito. Não só na sua, mas dessas pessoas que estão assistindo aí. É muito intenso. Eu sempre falo que é tudo muito louco, porque a gente lidar com isso e a gente saber que somos os únicos responsáveis pela nossa vida e a condução de como ela vai se dar a partir dali. Então eu sempre escolhi viver, eu amo viver. Né? Que tava um pouco pesado, né? Tava um pouco difícil, mas sim, teve momentos de eu achar mesmo que eu tava enlouquecendo. Teve momentos de eu falar pra Márcia, eu tô ficando louca mesmo? Verdade, lembra? Verdade. Tô ficando louca mesmo? Então foi um caminho muito difícil. E isso não significa que vai ser estável para sempre, né, Márcia? Não, na verdade a gente vive num looping. Sem ter nenhuma dificuldade clínica, a gente já tem a nossa vida no cotidiano, nós temos essas oscilações. Tem dia que a gente acorda querendo morrer. Tem dia que a gente acorda louca para viver. Então, assim, no teu caso, eu acho que houve um aval. Eu validei a possibilidade de você estar fraca. Você fala, eu tô fraca. Tá, você pode. Não, você tem que ser forte. Não. Você pode estar no momento de fragilidade, mas no outro dia você levanta, toma um banho, passa o batom e vamos. Eu aprendi muito com isso, porque a gente tem uma cultura de que a mulher tem que dar conta de tudo, tem que ser sempre forte, não pode esmorecer, não pode nada. Então eu sempre fui controladora de tudo e querendo dar conta de tudo, né? Isso acabou comigo. Você falou uma coisa importante. Sobrecarregar-se, né? Até hoje eu fico pensando se de alguma forma você já não vinha escondendo esses sintomas atrás de tanto trabalho, de tanta coisa, você não estava se olhando. E a terapia é para isso, porque se você não para, a vida te para, né? Para um pouco, respira, o que está acontecendo? Vamos reorganizar. Ressignificar algumas coisas, criar novos meios, novos métodos de fazer. Não é deixar de fazer,
é respeitar o seu limite. Você chegou totalmente sem limite. Querendo fazer, querendo isso, querendo aquilo, e a mais ainda, para cima disso tudo, estava lá a possibilidade de uma morte. Então isso ficou pesado demais, né? Pesado. E o paciente normalmente faz a leitura, olha para as pessoas, não quer amolecer, mostrar fragilidade e acaba botando os sentimentos. No 7 não, no 7 você vai falar de tudo, como você sente, como você imagina, inclusive a sua raiva de estar vivendo isso, que é um sentimento muito natural. E outra lição muito grande que eu aprendi com você é da gente reconhecer os nossos sentimentos, o processo que a gente está passando e dar nome a tudo isso. Isso foi muito importante para mim, vocês não fazem ideia do quanto, porque a partir do momento que eu começava a identificar o que era aquilo e dar nome para aquilo, quase um batismo, né? As coisas parece que perdia aquele volume, aquele tamanho, aquela pressão e o monstro já não era tão grande. Porque quando você chega num diagnóstico desse, tudo se potencializa. Tudo. Isso aqui pequenininho torna-se uma coisa imensa. Então a ideia é minimizar algumas coisas, entender os seus limites. É como se a gente fosse departamentalizar. Bom, então vamos tratar disso, disso, disso. O nome disso que você está sentindo, você está com raiva? Tô com raiva. Tô com raiva. Tô com medo. O medo é uma coisa muito natural, principalmente numa situação dessa. Mas tem pessoas que não podem nem se mostrar frágil. Isso é assustador. É assustador. Às vezes, dependendo da situação da família de origem, ela tem que se manter, então ela deixa de viver aquilo que ela precisa viver intensamente. Ela precisa viver. Mas sabendo que isso tem dia e hora para acabar. Como? Ela vai criar os seus próprios meios para que isso minimize até isso terminar. E termina. Eu tenho fé que termina. Eu também. Eu sei que termina. Na verdade, depois, eu não lembro mais em qual momento, mas eu lembro que eu cheguei para você e falei assim, eu sei o que me deixou doente. Isso. E eu acho que eu já até comentei isso com vocês. Eu sei o que me levou até aquele estágio. Então não foi uma coisa que aconteceu 1 ano atrás, 2 anos atrás, foram coisas que eu fui acumulando ao longo da minha vida, tristezas que eu guardei, né, tentar o tempo todo agradar, fazer pelos outros e ser aceita, né, enfim, tô aqui e vou falar, né, não dá pra esconder algumas coisas, mas eu na minha infância, eu passei por alguns processos que me machucaram, isso eu trouxe até pouco tempo atrás na minha vida adulta, que foi difícil me libertar, eu nem sabia, não tinha nem ideia que isso acontecia e o peso disso, né? Então, dentro da psicoterapia, eu comecei a entender e tirar o poder das pessoas sobre a minha vida. São os rótulos, né? Os rótulos que a gente carrega. Você tem que ser assim, você não pode isso. Aí a gente descobre que pode. Toda ação tem uma reação. Você tem que ter responsabilidade nas tomadas de decisão. Isso é imprescindível. E dentro dessa história pregressa, as relações, né? As relações são algo importantíssimo. Importantíssimo. A mágoa, né? O afastamento, o abandono, a rejeição. Tem vários fatores envolvidos nisso tudo. Então precisa ser investigado, precisa conversar sobre isso, expor esse sentimento. Porque penso eu que no caso de um diagnóstico nesse porte, é como se ela estivesse sendo rejeitada, tirada mesmo da sua condição e jogada para uma outra. Na psicoterapia você aprende a fazer a leitura disso que você falou, dar nome para esses sentimentos, né? Para que você ajude, inclusive, a equipe médica a encontrar o que realmente está acontecendo, porque existem processos fantasiosos, né, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, que ficam muito misturados, bagunçados. A gente fantasia algumas coisas e, às vezes, a gente banaliza outras. Então, quando você começa a entender, tanto que eu falei para você várias vezes, né, anota. Sim. Anota.
Sentiu dor de cabeça, que horas, quantas vezes por dia, que momento? É porque comeu algo? Se pergunte, por que eu estou sentindo isso? Isso é olhar para si, gente. As pessoas não se olham mais. Elas vão pelo outro. Às vezes ela chega no trabalho toda feliz, bom dia. Aí a pessoa vem ao encontro dela e fala, nossa, você tá pálida, pronto. Meu mundo caiu. Por quê? Porque ela não se conhece. Se ela se conhece, a primeira coisa que ela pensa, isso é seu. Não deve estar num bom dia. Isso não é meu. E a gente carrega muito um boom de lixos emocionais. Então imagine isso tudo condensado numa situação de diagnóstico nesse ponto. É muito complicado. Sim, e uma outra coisa assim que eu queria, né, sei lá, depor ou expor, sei lá qual é o termo, é que por conta de eu também fazer parte, né, da área da saúde, eu leio muito, estudo muito. E antes de eu sonhar que eu estava doente, né, que eu ia passar por esse processo, eu li uma revista científica americana falando que 90% das nossas doenças começam no emocional. Então, como a gente se libertar disso se não tratar o emocional? Não dá para desassociar, né? Não é fragilidade ou fracasso ou frustração você chegar num psicólogo e falar assim, olha, eu tô aqui, eu preciso de ajuda, porque antes de manifestar do corpo começou há muito tempo atrás, né? Eu também acredito que começa aqui, vem pra cá e depois ferve aí no nosso corpo numa porção de coisas. Eu falava isso com meus pacientes, eu não olhava isso. Então, Jaque, porque assim, a gente tem memória afetiva, né? E quando eu fiz questão de assinalar sentimento e emoção, que você falou, doenças emocionais, são as emoções que você dá, esse boom de emoções que mexe com o seu organismo de uma forma generalizada e compromete, por exemplo, a ansiedade. Dispara o coração, que está taquicardia, dilata a pupila, pressão arterial oscila, né? Com o passar do tempo, se você não trata, você pode desenvolver uma cardiopatia, tranquilo. Emoção, dor emocional, sentimento, tudo isso condensado sem um tratamento, sem disciplina, isso pode acarretar. Aí não é praga de madrinha, não é macumba, não é nada disso. É você entender o que você está fazendo consigo. Por que você está no mundo? Né? O que você veio? Para que você está aqui? Outra, principalmente para quem tem filhos, né? Tem que mostrar para eles como reagir. Como é que você reage perante uma situação dessa? É chorando, é blasfemando? Não, é dizendo, não, eu vou lutar. São motivos. E quem não tem filhos? Tem a própria vida, tem os próprios planos. Isso é importante. Primeiro eu, né? Depois todo o externo. Se você estiver bem, todo mundo fica bem. E tudo isso foi o que eu vivi, o que eu vivo, porque eu não largo a Márcia de jeito nenhum. Não largo de jeito nenhum. E ela, com certeza, tem uma parte muito, muito, muito grande em todo esse processo, porque através dela, da constelação familiar, eu nunca vou esquecer. Você falou pra mim, a gente fez a constelação familiar e no dia ela falou assim, daqui 2 anos você ainda vai estar tendo os reflexos disso. E cada vez que aconteceu alguma coisa que eu me via numa situação, eu falei assim, a Márcia falou, meu Deus, a Márcia falou. Eu chegava, Márcia, você falou! E se eu não tivesse o suporte, porque é diferente de você conversar com o pai, com mãe, com o marido, com um amigo, com um vizinho, você está conversando com uma profissional que está olhando a sua vida de um outro ângulo, e isso muda tudo. Então, é óbvio que eu agradeço a minha vida a Deus, porque eu fiz um pacto com Ele naquele momento que era só eu e Ele, não tinha mais nada, mais ninguém, era eu e Deus, e Ele me deixou ficar. Mas antes disso, durante isso, depois disso, ela sempre esteve comigo, sempre está comigo. Então, para mim é muito importante trazer ela para vocês, porque como eu prometi que tudo que eu tenho de acesso, de informação, de ferramentas para passar para vocês, eu sei o quanto é importante a sua parte. E eu agradeço. Na verdade, eu tenho que agradecer, que eu já falei várias vezes para você, né? E falo para todos os pacientes. De 100% do nosso trabalho, 70% do sucesso é graças a vocês, pacientes. Nós estamos aqui só para validar, para reorganizar,
para auxiliar, para acolher, né? Eu penso que a parte positiva do profissional é que está disposto e olha para o cliente, para o paciente e realmente acredita e enxerga as maravilhas que estão por trás daquelas decisões e as dores também ocultas. Então, 70% do sucesso é totalmente seu. Porque não adianta, né? Às vezes você joga corda e o paciente não vai. Eu, graças a Deus, penso eu que eu tenho um privilégio, porque graças a Deus todos os pacientes que passaram por aqui, mesmo os que vieram uma única vez e não voltaram, em algum momento hoje, estão com uma cabeça diferente sobre a psicoterapia. Essa é a minha ideia, esse é o meu objetivo principal. Façam terapia. Eu, profissional, faço terapia. Temos que fazer terapia. A nossa mente nos engana, o momento está difícil, a situação do mundo está difícil, a gente vive uma situação muito complexa, mas tudo na nossa vida tem um lado positivo. Eu creio muito nisso. E para mim, de coração, você está de parabéns por toda esse boom, esse pulo, esse salto que você deu. E cada vez mais. Agora está aqui nesse processo, expandindo, tá vendo? Passando, dividindo com as pessoas possibilidades. E oxalá que elas tenham essa ânima, né? Esse ânimo, esse desejo de viver que você tem. Sim. O que você tem para falar para os nossos seguidores? O que você tem para deixar de mensagem para eles? Olha, eu vou só reforçar o que eu acabei de dizer, né? Não tenham receio de procurar um profissional psicólogo. A psicologia está aqui para realmente para acolher, para entender, para reorganizar e para caminhar junto, entender como cada paciente, como cada um de vocês pensa. Nesse momento crucial, no caso desse diagnóstico, é mais delicado ainda. Nós estamos aqui totalmente abertos, esperançosos, né? E num trabalho multidisciplinar, dispostos a entrar em contato com esse tratamento clínico também, para que tudo colabore. Então, busca uma ajuda profissional, vai lá, tira uma hora para você, é o seu momento, né? Nossa, foi muito importante para mim, que eu não tinha momento para mim, nem para fazer unha, até hoje não tenho muito, mas... É um momento para você, é um momento para você, tem que estar aberto. Eu ainda brinco com os meus pacientes, parece que tem um caldeirão aqui no meio da sala e ali você pode jogar tudo. No setting você pode tudo. Eu não sei se você lembra, mas eu já até cheguei a falar pra Márcia, né? Parece que quando eu chego aqui muda a esfera, tudo muda. Eu não sei o que acontece, mas realmente a gente pisa nesse chão que pra mim é um chão sagrado. Pra mim é um chão sagrado e a gente sai com carregado de vida. Carregado de fé, carregado de saúde e... a última coisa, só pra gente encerrar, que também é importante. Comentei com você esses dias, né, a dificuldade que eu tenho, vou abrir aqui pra vocês, de lidar com pessoas que estão no pico da doença, né? E a gente sabe que é uma coisa que para toda a vida a gente vai ter que cuidar, mas a gente também aceitar a nossa cura é um outro processo difícil. Então isso eu também te agradeço por estar comigo também nesse sentido, nessa luta, porque até a gente depois que sofre, a gente acostuma até com o que não presta, né? Verdade. A gente tem medo de se livrar até daquilo que nos faz mal. Eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade. Dentro desse diagnóstico, sou bem sincera em dizer, você é o primeiro caso. Eu tenho aprendido muito, né? Me interessei bastante pela história e tenho certeza que ainda tem espaço aqui na minha cabeça e no meu coração para aprender mais sobre essa questão de tumores, seja ele, né? Em que evidência, em que setor, em que condição física esteja. Quem sabe, né, não seja uma outra porta aí que Deus está abrindo para mim. E por falar em porta, Márcia, como é que a gente faz para falar com você, para se consultar com você? Você faz consulta online? Faço. Como é que é todo esse processo? Deixa o telefone, eu vou colocar aqui também descrito. Isso, tá bom.
Você pode colocar o meu contato telefônico, né? As pessoas entram em contato comigo e eu vejo a possibilidade online ou presencial. Estou aqui em Guarulhos, né? Eu não sei como que é a demanda para vocês aí, mas eu me coloco à disposição. Inclusive para dar orientações sem a necessidade específica do tratamento, orientar até para que essa pessoa busque um outro profissional. Olha, o cenário está cheio de bons profissionais. Somos psicólogos e trabalhamos com a alma humana. Vem com a gente quem quer viver. E é isso, pessoal. É tudo isso. Estou emocionada ainda, mas eu espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Márcia, que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine, te prospere, te guie e que esse chão continue sendo sagrado e que todo mundo que pisar aqui seja tão feliz quanto eu sou. Que assim seja. Um beijo para todo mundo. Beijo, gente. Fiquem com Deus.